E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, muita gente me pergunta quais são os remédios que são usados e quais são os hormônios, principalmente quais são os hormônios usados na reprodução humana. Os hormônios que estão dentro dos remédios ali. E a gente vai trazer hoje o resultado desses hormônios, principalmente para tirar alguns mitos e para falar para vocês ali quais são os hormônios. Trouxe uma tabelinha aqui, quem quiser se interessar pelo assunto, se inscreve aí no canal. Divulga, acho que vai ficar um vídeo bem legal para mostrar um pouquinho para vocês desses hormônios, beleza? Então bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá, ó. Eu trouxe uma tabelinha, essa tabelinha está num livro chamado Speroff, que é um livro bem importante ali da reprodução humana, e é uma tabelinha que resume muito bem o que a gente faz em reprodução e quais são os hormônios que a gente usa, principalmente os primeiros 5 hormônios nessa tabelinha. Vou pedir para Nicole colocar a tabelinha aqui para vocês verem. Então, basicamente, são 5 hormônios que são usados. Basicamente, quando a gente fala de hormônio, a pessoa acha que são só aqueles hormônios que estão ligados a exercício, hormônios que causam alguma coisa muito grande. Existem hormônios que são só peptídeos, parecidos com proteínas. Então, são hormônios proteicos, que a gente chama, não são hormônios típicos, como, por exemplo, como a testosterona. Então, o primeiro que a gente vai falar é o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, o nome é meio estranho, GNRH. Ele basicamente é produzido lá em cima no hipotálamo, no núcleo arqueado do hipotálamo, e ele tem a principal função de liberar o FSH e o LH. Como que a gente usa ele em reprodução humana? Basicamente para bloquear o eixo, para bloquear o ciclo menstrual. A gente usa ou o agonista ou o antagonista. Esse eu falei um pouquinho mais rápido. Basicamente a gente usa esse de forma injetável e tem alguns produtos no mercado. Os principais são o Orgalutran e o Cetrotide, tá bom? Bom, basicamente esses eu expliquei rapidinho porque é um que bloqueia o eixo, a paciente não precisa de tanta informação ali para entender. Basicamente os dois principais que a paciente sempre pergunta é o FSH e o LH. Esses dois hormônios, eles são hormônios glicoproteicos. Ele tem ali uma estrutura de proteína e tem marcadores de glicose ali, de açúcar dentro dele, por isso que eles são chamados de hormônios glicoproteicos. Eles têm uma subunidade alfa e beta, e eu queria trazer um resuminho aqui para vocês. O FSH, não sei se vocês lembram da escola ali, ele é um hormônio usado para estimular os folículos. Ele age numa célula, especificamente numa célula chamada de granulosa. Ele tem receptor ali na granulosa e ele estimula uma enzima chamada de aromatase. E a aromatase basicamente aumenta o estradiol da paciente. Ela converte ali a androcidiona em estradiol, tá bom? Agora, os remédios, eles têm o FSH. Então, existem remédios que têm o FSH puro, por exemplo, como o Gonal, por exemplo, como o Recovel. Aí tem vários tipos, né? Tem a alfa-filotropina, tem vários tipos. Eu acho que para vocês aqui não precisa chegar nesse detalhe, mas basicamente os remédios têm esse FSH, tá bom? Existem alguns remédios da reprodução humana que tem um segundo hormônio chamado de LH. E por que a gente usa esse hormônio? Basicamente o LH, ele é um hormônio produzido ali também na hipófise anterior, tá na tabelinha aqui para vocês, quem quiser dar um pause para ver cada um deles. Mas basicamente ele é produzido também ali na hipófise anterior, ou chamada também de adenohipófise, e ele age numa célula específica do ovário chamada de teca. E ele tem basicamente a função de sensibilização da granulose, e ele tem basicamente a função de produzir substratos para a granulosa transformar em estradiol. Então, por que a gente usa ele em reprodução? Porque esses substratos são importantes. Como a gente vai produzir muito estradiol, a gente tem que sempre estimular a teca também para produzir esses substratos para as coisas conseguirem funcionar de forma adequada, tá bom? Bom, em reprodução, o que existe? Existem os remédios que são só deste remédio, né, só do LH, e a gente escolhe a dose. Um muito clássico é o Luveris, tem poucos no mercado para esse fim. E existem remédios que têm o FSH e o LH combinado. Por exemplo, as minotropinas. O Minopur é um deles que tem esse efeito. Ele não é exatamente hormônio, mas ele tem esse efeito do FSH e do LH. A gente tem o Merional, que é muito parecido também, que são ali o FSH e o LH de origem urinária. E a gente também tem o FSH e o LH recombinante, que um muito conhecido no mercado é o Pergoveris.
É a junção entre esse FSH e esse LH. Bom, o que o meu médico da reprodução humana vai fazer? Ele vai misturar esses dois, ele vai escolher a dose que ele quer dar do FSH e ele vai escolher a dose que ele quer dar de LH. E dependendo de que dose que ele quer dar, ele vai escolher um remédio ou a junção entre esses remédios, tá bom? Legal, pessoal? Isso basicamente para estimular. Então, o que você usa injetável não é um hormônio de fato. Ele é um estimulador do ovário para fazer o ovário produzir o estradiol. E o estradiol é o hormônio fim, que a gente fala, é o hormônio que tem realmente a função que dá no corpo, de retenção de líquido, de uma série de coisas, de lubrificação vaginal, de aumento de muco no colo. Então, tem vários efeitos do estradiol. Luiz, quais são os últimos dois hormônios que a gente usa em reprodução? Então, é o estradiol, o estrogênio, ou às vezes sintético, e a progesterona, tá bom? A progesterona em vários momentos. A gente pode usar a progesterona para bloquear o eixo da paciente, e a gente também pode usar a progesterona na segunda fase do ciclo, para suplementar ali, para a paciente manter a gestação e engravidar. Beleza? Então, são 5 hormônios, GnRH, FSH e LH, estradiol e progesterona. Lembra sempre que para estimular o ovário a gente usa o FSH e o LH, e o estradiol e a progesterona a gente usa para preparar o útero ou para bloquear a hipófise ou também para dar um suporte ali depois da ovulação, que a gente chama de suporte de fase lútea, para fazer a paciente engravidar, tá bom? Vou colocar um slide aqui para vocês também sobre o FSH e o LH, para vocês darem uma olhada ali na molécula, subunidade alfa e subunidade beta, para vocês conhecerem um pouquinho dessa molécula. E o último slide que eu vou colocar aqui para vocês é o efeito que o estrogênio e a progesterona têm no endométrio. Então, basicamente, a gente fala que o estrogênio ele vai ali no útero para preparar o útero para receber. Esses normalmente são vias orais, a gente toma, o paciente toma esses remédios. E o estrogênio tem basicamente a função de crescer o endométrio, ele tem uma função que a gente chama de hiperplasia. Ele cria várias células ali do endométrio, para o endométrio crescer. Então a gente chama isso também, os vasos são chamados de vasos retos, que são os vasos que vão ali para o endométrio. E a progesterona tem o efeito de espiralar esses vasos e transformar essa hiperplasia em um endométrio secretor. Então o endométrio começa a secretar ali, e aí ela acaba ficando branco no ultrassom. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Eu queria trazer uma ideia para vocês dos remédios que a gente usa. A gente basicamente usa 3 vias de administração, que são os injetáveis, que são subcutâneos, o via oral e também o uso vaginal. Basicamente são essas 3 vias e estão chegando no mercado alguns remédios que são também uso inalatório. Então vocês vão ver aí que daqui um pouco a gente vai ter algumas outras novidades no mercado. Beleza? Pessoal, um abração para vocês. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso canal. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, a gente precisa ter 100 mil inscritos. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.